E se eu te dissesse que a Bíblia que você tem nas mãos não conta toda a história? Que existe um livro, chamado de Pequeno Gênesis, ou o Livro dos Jubileus, que um dia foi considerado uma revelação sagrada, mas acabou sendo removido da Bíblia tradicional. Não porque contradizia o Gênesis, mas porque falava demais. Demais sobre os anjos, demais sobre o calendário sagrado que a humanidade esqueceu, e demais sobre uma estrutura do tempo, que, segundo se diz, foi estabelecida por Deus, mas que quase toda a humanidade passou a ignorar. Na Etiópia, esse livro ainda faz parte da Bíblia ortodoxa. Mas no resto do mundo, ele foi deixado de lado. Não por ser absurdo, mas por ser assustador demais. Assustador porque, se você o ler, talvez nunca mais veja o mundo, ou o tempo, da mesma forma. Você está pronto para descobrir aquilo que os antigos tentaram esconder. Não é raro que certos livros tenham sido excluídos da Bíblia. Mas o livro dos Jubileus não foi apenas removido. Ele foi ignorado, evitado e por muitos séculos considerado perigoso demais para ser amplamente reconhecido. Por quê? Porque seu conteúdo não é apenas diferente. Ele desafia os alicerces de todo o sistema religioso. O livro dos Jubileus afirma que o calendário usado pela maior parte do mundo está errado. Desde o princípio, diz o texto, Deus teria estabelecido um calendário sagrado de 364 dias. Não 365, nem baseado nas fases da Lua, mas um sistema perfeito, regular e imutável. E não era só uma questão de números. Esse calendário era guardado pelos anjos. Eles supervisionavam as estações, marcavam os sábados e garantiam que todas as festas sagradas caíssem exatamente nas datas determinadas por Deus. Segundo o livro, quando a humanidade abandonou esse calendário divino, adotando calendários lunares ou agrícolas ao seu gosto, ela não apenas mudou a forma de contar os dias. Ela saiu da ordem sagrada e entrou em um estado de confusão espiritual. Essa é a ideia central, de que a humanidade vive fora do tempo correto, e talvez o motivo principal pelo qual o livro tenha sido rejeitado. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Será que o tempo tem uma alma? O que você acha da ideia de um calendário sagrado que foi esquecido? Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios que a história talvez tenha tentado esconder de você. Quando pensamos na criação, geralmente lembramos do céu da terra, das plantas, dos animais e do ser humano. Mas o livro dos Jubileus nos convida a olhar para algo diferente. Algo invisível, mas que determina tudo o que é visível: o tempo. E o surpreendente é que o tempo não foi criado depois do ser humano. Segundo os Jubileus, ele foi criado no primeiro dia. Não como um acessório, mas como parte central da própria obra da criação. De acordo com esse livro, os anjos foram criados no mesmo dia, não apenas para louvar a Deus, mas para governar os aspectos fundamentais do universo, incluindo o tempo, as estações e os ciclos sagrados. Eles não são seres etéreos vagando ao acaso. Eles são guardiões do calendário, supervisores eternos da ordem cósmica. São eles que vigiam o caminho do sol, a dança das estações, os momentos exatos para as festas sagradas. E se isso for verdade, então cada segundo da sua vida pode estar sendo vigiado, registrado e comparado com o calendário celeste. Na visão de Jubileus, o tempo não serve apenas para medir dias. Ele é uma parte sagrada da criação, estabelecido, abençoado e protegido por anjos. E é por isso que o livro abre uma nova compreensão. Viver fora do calendário de Deus não é apenas um erro. É um desvio espiritual. Vamos entender isso melhor ao explorar o que é chamado de calendário sagrado de 364 dias. E por que estar fora dele pode causar desordem não apenas no mundo exterior, mas na alma. Se você tem um pensamento, uma dúvida ou até uma pergunta que nunca teve coragem de expressar, escreva nos comentários.
Este é um espaço para quem busca a verdade. Sem julgamento, só escuta. Se os anjos foram realmente criados para guardar o tempo, como descreve o livro dos Jubileus, então o que acontece quando o ser humano decide mudar a forma de contá-lo? Segundo a narrativa séria e profunda do livro, isso não é apenas uma alteração técnica. É um descompasso sagrado que traz consequências invisíveis aos olhos, mas profundas no espírito. O livro dos Jubileus afirma que quando Deus criou o mundo, ele não apenas trouxe à existência a vida, mas também estabeleceu um sistema de tempo perfeito, 364 dias, divididos em 4 estações, cada uma com exatamente 91 dias. Cada semana com 7 dias. Cada festa caindo no momento exato, sem sobras, sem desvios. Não era apenas um calendário, era uma aliança com o tempo. No entanto, conforme descrito em Jubileus, a humanidade aos poucos abandonou esse sistema. Não de uma só vez, mas gradualmente através de guerras e exílios, esquecimento das tradições. E assim, um dia, o calendário lunar, baseado no ciclo da Lua, substituiu o calendário celeste. Não por maldade, mas por esquecimento da origem. O calendário lunar, como você sabe, não divide o ano em partes iguais. Alguns meses são curtos, outros longos. Às vezes a lua aparece, outras vezes não. As festas sagradas começaram com o tempo a se deslocar de suas estações originais. E o mais doloroso, segundo Jubileus o sábado, o dia de descanso sagrado, perdeu seu ritmo fixo. O livro não usa palavras suaves para descrever isso. Mas o ponto central não é condenar. Jubileus destaca uma realidade espiritual. Quando o tempo na Terra deixa de estar em harmonia com o calendário do céu, a desordem começa a infiltrar-se na alma. O que antes era sagrado, agora é deslocado. O que antes era ordenado, se torna arbitrário. E assim aos poucos o ser humano se afasta da conexão original com o Criador. A grande pergunta não é quem está certo ou errado, mas sim estamos vivendo em sintonia com o céu, ou presos em um ciclo criado por homens. Jubileus descreve que os anjos continuam guardando o calendário celeste. Eles não mudam. Eles observam os ciclos, protegem os momentos e registram os desvios, não para julgar, mas para que um dia tudo seja restaurado. Mas aqui na Terra, diz o livro, a humanidade esqueceu o papel dos anjos no tempo. Pararam de olhar para o alto. Começaram a contar os dias segundo a lua, a política, a agricultura. E com o tempo, segundo a tradição, ao invés da revelação. Jubileus não apenas denuncia a distorção, ele faz um convite: volte ao calendário sagrado. Não para acertar uma religião, mas para viver em alinhamento com a intenção original de Deus. Um sistema onde o ano tem 364 dias. São 52 semanas completas, cada estação tem 91 dias. As festas nunca se desviam, e cada momento reflete a ordem eterna. Segundo os Jubileus, viver no calendário do céu não é apenas estar correto. É uma forma de obediência viva. Não uma obediência ritual, mas uma vida sincronizada com o plano do universo, onde o tempo não é uma ferramenta, mas uma aliança sagrada. E isso talvez faça você se perguntar: será que nos acostumamos a viver em descompasso? E se for assim, será que ainda é possível nos reajustar? Isso não é um chamado para abandonar o calendário atual. É um lembrete suave, mas profundo, vindo de um antigo texto esquecido. Tudo, até mesmo o tempo, tem uma origem divina. E talvez viver mais próximo dessa origem seja exatamente o que mais precisamos neste mundo tão caótico. Depois de tudo o que foi revelado, do calendário sagrado ao descompasso do tempo, uma pergunta parece ecoar na mente de qualquer um que esteja ouvindo. Dentro desse sistema divino, qual é o dia mais importante? Não é o Ano Novo, não é a Páscoa. É algo tão familiar que muitos de nós passamos por cima como um simples hábito religioso o sábado. Mas segundo o livro dos Jubileus,
Esse não é um dia de descanso exclusivo para o povo de Israel, nem uma tradição que surgiu no deserto. Não. Jubileus é claro, o sábado foi estabelecido na primeira semana da criação, antes da humanidade existir, antes de haver um povo. Deus descansou no sétimo dia. E mais do que isso, ele santificou esse dia. E esse ato, segundo o livro, não foi o encerramento da criação, mas o ponto central de toda a estrutura do universo. O sábado tornou-se o código primordial da ordem, o ritmo sagrado em torno do qual tudo mais gira. O que leva o leitor à reflexão é esta afirmação poderosa: os próprios anjos guardam o sábado. No reino espiritual, eles pausam suas funções para entrar nesse momento sagrado. Um silêncio cósmico, onde toda a atividade cessa em reverência ao Criador. Não porque estão cansados, mas porque compreendem a profundidade espiritual desse ritmo de descanso. E é exatamente esse o ponto que Jubileus quer destacar. O sábado não é apenas uma lei, é um ritmo, um fluxo universal, um sinal da harmonia entre o céu e a terra. E o que acontece quando o ser humano esquece esse dia? O livro não usa linguagem dura. Mas a mensagem é clara. Ignorar o sábado é desconectar-se do ciclo celestial. Quando o ser humano deixa de entrar nesse ritmo, não está apenas quebrando uma regra, está perdendo a oportunidade de acessar o descanso que Deus preparou desde o princípio. Jubileus descreve o sábado como uma porta entre dimensões, um tempo santificado, um ponto de equilíbrio da vida. Guardar o sábado não torna ninguém melhor, mas nos reposiciona. É o lugar onde o tempo, a alma e a vontade de Deus se encontram. No mundo moderno, onde o tempo é consumido como mercadoria o sábado, se for realmente como descrito no livro, é um convite para voltar à origem, não voltar à tradição, mas voltar ao descanso oferecido antes mesmo da criação. E se o que Jubileus afirma for verdade, de que todo desajuste começou quando a humanidade esqueceu o calendário de Deus, então o sábado não é apenas uma pausa. É a chave para reencontrar a ordem sagrada. É o lugar onde você não apenas para, mas se reconecta com o universo. Agora saímos do foco em dias específicos, para olhar toda a estrutura do tempo eterno que o livro dos Jubileus revela, ciclos de 49 anos jubilares e uma lei da aliança, que não era apenas para Israel, mas para toda a humanidade e até para os anjos. Se você sempre pensou que a lei de Deus começou com Moisés, lá no alto do Monte Sinai entre trovões e tábuas de pedra, então o livro dos Jubileus vai te convidar a rever tudo isso. Segundo esse livro, a lei de Deus não começou em Êxodo. Ela começou na criação. E não foi só com Abraão, mas com Adão, depois Sete, Noé e Abraão. Todos já conheciam mandamentos sobre o sábado, pureza, sacrifícios e casamento, muito antes de Moisés nascer. Mas como eles sabiam a resposta que Jubileus dá, é surpreendente, foram os anjos que ensinaram. Diferente da narrativa bíblica tradicional, onde Deus transmite sua lei diretamente aos profetas no livro dos Jubileus, os anjos atuam como intermediários ativos. Eles não apenas transmitem a lei, mas explicam, orientam e até supervisionam seu cumprimento. São chamados de guardiões da lei do céu, enviados para garantir que os princípios do universo fossem ensinados desde a primeira geração. Adão aprendeu a oferecer sacrifícios corretamente. Sete foi instruído sobre o sábado. Noé recebeu mandamentos sobre pureza e ofertas. Mandamentos que mais tarde reapareceriam na lei de Moisés. E Abraão. Ele é descrito como alguém que guardava a lei fielmente, não porque ela estava escrita, mas porque ela havia sido transmitida dos céus pelos anjos como parte de uma aliança sagrada. Se isso for verdade, surge uma nova pergunta. Será que Moisés não foi o primeiro a receber a lei, mas o primeiro a registrar por escrito aquilo que já existia desde o princípio? E se os patriarcas já guardavam mandamentos,
até mesmo o sábado e sacrifícios e leis de pureza, isso significa que a lei não foi criada como uma resposta ao pecado, mas fazia parte de uma ordem sagrada desenhada desde a criação, como estrutura da própria vida. O livro dos Jubileus não quer apenas recontar a história. Ele quer mudar sua visão sobre toda a Bíblia, que a lei não é um fardo dado no deserto, mas um ritmo sagrado inserido no universo desde o início. O que você acha dessa ideia que a lei já existia desde Adão e não começou com Moisés? Deixe nos comentários uma resposta curta. O que mais te surpreendeu nesta parte? Ou você já tinha ouvido algo parecido antes? Depois de descobrirmos que a lei foi estabelecida antes mesmo de Moisés, somos levados a uma figura já bem conhecida, Abraão, lembrado por muitos como o pai da fé. Mas no livro dos Jubileus, ele não é apenas um homem de fé. Ele é um rebelde. Não contra governos, mas contra os falsos deuses que sua própria família adorava. Na Bíblia tradicional, a história começa quando Deus o chama para sair de Ur em direção a Canaã. Mas Jubileus nos leva ainda mais longe. A juventude de Abraão, quando ele ainda vivia no meio de uma família idólatra. Seu pai Terá não apenas possuía muitos ídolos, ele os fabricava. E foi no meio dessa casa, cheia de poeira, madeira e pedra, que um adolescente começou a fazer perguntas. Pai, isso é mesmo um Deus? É o que Abraão teria perguntado segundo Jubileus, olhando para uma estátua de pedra. E quando seu pai não soube responder, ele não esperou mais. Abraão destruiu os ídolos, queimou os pequenos altares e fugiu para o deserto, levando consigo uma convicção. Existe um único Deus verdadeiro, e ele não habita em imagens feitas por mãos humanas. Mas isso não foi apenas um impulso juvenil. Jubileus afirma que os anjos revelaram a Abraão, ainda em sua juventude, não só a existência de Deus, mas também a sua lei, como guardar o sábado, como oferecer sacrifícios corretamente e como viver uma vida pura em obediência. Isso muda totalmente a nossa visão sobre Abraão. Ele não apenas creu quando foi chamado. Ele já vivia dentro da aliança, obedecendo mandamentos celestiais, mesmo cercado por um mundo cheio de ídolos e distorções. E se isso for verdade, então surge uma pergunta: é possível viver em obediência, mesmo antes de existir uma religião organizada? Jubileus responde com clareza sim. Quando a pessoa é iluminada por uma lei que já existe no céu e tem a coragem de abandonar tudo aquilo que o mundo chama de normal. E foi a partir dos passos desse rebelde que uma linhagem foi estabelecida, não apenas para herdar promessas, mas para guardar a lei sagrada. Na próxima parte, veremos como essa aliança continua, através de Jacó e dos patriarcas, homens que não só receberam bênçãos, mas também foram encarregados de preservar os mandamentos de Deus para as gerações futuras. Se Abraão foi o primeiro a quebrar os ídolos e entrar na aliança, então Jacó, seu neto, foi o primeiro a receber a responsabilidade de preservar essa lei sagrada através de uma linhagem específica. De acordo com o livro dos Jubileus, Jacó não foi apenas abençoado como pai das 12 tribos de Israel. Ele também foi encarregado de guardar os mandamentos que já estavam escritos nas tábuas celestiais. Não as tábuas de pedra de Moisés, mas os registros do céu, onde os anjos mantêm o calendário, a lei e o destino sagrado do povo de Deus. Desde jovem, Jacó foi instruído não apenas a viver com retidão, mas a seguir as leis eternas que já haviam sido reveladas a Abraão. O sábado, as leis de pureza, as festas nas estações certas, tudo foi transmitido a ele. E mais do que isso, Jacó recebeu a missão de ensinar essas leis a seus filhos e netos, não como conselhos opcionais, mas como uma aliança gravada no tempo. Um detalhe fascinante que o livro dos Jubileus enfatiza: o nascimento dos 12 filhos de Jacó não foi aleatório. Cada um
veio ao mundo num momento pré-determinado, registrado no calendário celestial, e foi dotado de características específicas para cumprir seu papel na guarda da lei divina. As tribos não eram todas iguais, mas cada uma tinha uma função essencial dentro da ordem celestial. Isso muda completamente a forma como vemos Jacó e os patriarcas. Eles não foram apenas personagens históricos, foram guardiões da lei cósmica. Não apenas receptores de bênçãos, mas portadores de um encargo sagrado transmitido pelos anjos, para garantir que um povo inteiro permanecesse alinhado com o ritmo divino do tempo. E isso nos leva a uma pergunta importante. Essa lei do universo ainda está sendo transmitida, ou teria sido esquecida? Com o passar das gerações, Jubileus afirma que esse fluxo sagrado continua, mas que foi seriamente desafiado com o surgimento da rebelião da corrupção e até mesmo do pecado organizado dentro da linhagem de Jacó. Na próxima parte, entraremos em uma história conhecida, mas com uma profundidade que talvez você nunca tenha considerado: José, o filho vendido como escravo, mas também uma peça-chave em um plano de redenção já escrito no céu. Uma jornada que parecia o fim, mas que, na verdade, era o início de um resgate cósmico preparado desde o princípio. À primeira vista, a história de José parece mais uma narrativa familiar de injustiça, o irmão mais novo invejado pelos mais velhos, vendido como escravo, enganado e esquecido. Mas, segundo o livro dos Jubileus, por trás de cada evento, há um plano já escrito nas tábuas celestiais, onde até a dor tem seu lugar no tempo sagrado. José não foi apenas uma vítima do ciúme. Ele foi o portador da linhagem da aliança levado até o Egito. Sua venda como escravo não foi um acidente. Foi uma movimentação intencional já determinada para que ele estivesse no lugar certo na hora exata, conforme o plano de Deus. Jubileus revela que o pecado dos irmãos, ao venderem um inocente, não foi apenas um erro humano. Foi uma violação da lei divina, e essa transgressão foi registrada nas tábuas do céu, com consequências futuras para seus descendentes, caso não houvesse arrependimento. Mesmo assim, em meio à traição, José permaneceu fiel. E segundo Jubileus, ele não estava sozinho. Anjos foram enviados para guardá-lo, na casa de Potifar na prisão e até no palácio do faraó. Essa proteção não aparece no texto tradicional de Gênesis, mas Jubileus mostra que José foi preservado pelo céu porque sua missão era grande demais para falhar. Seu papel não era apenas salvar sua família da fome, mas desencadear uma sequência de eventos sagrados, o assentamento dos israelitas no Egito, sua multiplicação e até mesmo o exílio que viria depois. Uma jornada que, segundo o livro, já estava escrita antes mesmo de acontecer. José, na visão de Jubileus, não triunfa por talento, mas porque ele caminha dentro da linha do tempo celestial. E por isso, nenhuma injustiça ou prisão pôde destruí-lo. Mais uma vez, isso desafia nossa compreensão tradicional da história bíblica. Porque se cada evento já foi registrado, então, até a dor, a traição, a queda, podem ser instrumentos que abrem caminho para algo maior. E foi nesta escuridão do Egito, justamente quando José alcançou o poder, que uma nova fase se inicia, na qual a lei de Deus deixa de ser apenas uma promessa familiar e começa a interagir com um povo em escravidão. O que acontece quando a fidelidade é posta à prova pelas correntes? A resposta está na próxima virada dessa jornada. Para a maioria dos leitores da Bíblia, o nome Moisés está diretamente ligado à lei. Ele foi o homem que recebeu as tábuas de pedra no Monte Sinai, que escreveu os mandamentos e desempenhou um papel central na formação do povo de Israel. Mas sob a ótica do livro dos Jubileus, o papel de Moisés não é o de iniciador, mas sim o de lembrador. Jubileus apresenta uma ideia ousada: a lei não foi criada no Monte Sinai. Ela já existia desde a criação do mundo.
Moisés foi apenas o primeiro a declarar oficialmente esse sistema de leis depois que a humanidade havia esquecido sua origem. Neste livro, Moisés é chamado de escriba da revelação. Não um legislador, mas um copista. Aquilo que ele escreveu não era novo, mas sim uma cópia das tábuas celestiais guardadas por anjos através das gerações. Jubileus relata que durante os 40 dias e 40 noites que Moisés passou no monte, ele não recebeu apenas 2 tábuas de pedra, mas uma cópia completa de todas as tábuas celestiais, registrando toda a história sagrada da humanidade, desde Adão até os dias presentes. Isso incluía o calendário de 364 dias, as festas sazonais e as leis de justiça que já eram ensinadas muito antes de Noé. Assim, o papel de Moisés deixa de ser o de criador da lei e se torna o de restaurador. Aquele que recorda o que a humanidade havia perdido, não para impor um fardo, mas para ajudá-la a retornar ao ritmo sagrado que foi esquecido por tanto tempo. E se isso for verdade, se os mandamentos não começaram em Êxodo, então talvez o mais importante não seja quem proclamou a lei, mas quem a preserva e vive em harmonia com ela. A partir daqui, a narrativa sagrada em Jubileus começa a se expandir ainda mais. Não apenas relatando o passado, mas revelando eventos futuros. Pois, segundo o livro, os anjos não apenas registram a história que já passou, eles também têm a tarefa de anotar os atos e escolhas da humanidade até o dia do juízo final. Um novo tempo está se aproximando. Um tempo onde o tempo em si não será mais um conceito humano, mas um campo sagrado já marcado antes mesmo do nosso nascimento. Costumamos olhar para a história como um fluxo aberto, onde os seres humanos escolhem, decidem e moldam o futuro. Mas, segundo o livro dos Jubileus, a história não é tão simples assim. Na visão deste livro, cada grande evento bíblico, desde o exílio até o êxodo das rebeliões do povo, até a conquista de Canaã, já estava registrado. Não em pergaminhos, mas em tábuas celestiais, onde o tempo é anotado como um projeto imutável. Essa ideia é ao mesmo tempo chocante e fascinante. Porque se tudo já foi escrito, o que resta para o livre-arbítrio Jubileus não nega que o ser humano tenha escolhas, mas afirma que Deus já conhece cada uma delas, e que o calendário sagrado não é um registro aleatório, mas sim o reflexo perfeito do conhecimento absoluto. Neste livro, os anjos não são apenas mensageiros. Eles são cronistas celestiais, os que realizam o trabalho sagrado de observar, registrar e preservar cada instante da história humana. Nada é esquecido. Nenhuma vitória ou rebelião está fora do registro do céu. Jubileus destaca lá ainda que os grandes períodos da história, como os 400 anos no Egito, os 70 anos de exílio na Babilônia ou os 40 anos no deserto, já tinham seus números fixados desde o início. Não são previsões vagas, mas durações exatas escritas antes mesmo dos eventos ocorrerem e mantidas pelos anjos, nos arquivos celestiais. Essa visão muda radicalmente a forma como lemos a história bíblica. Aquilo que parecia acaso ruptura ou decisão humana pode ser apenas uma pequena parte de um registro eterno escrito antes da fundação do mundo. Um registro alinhado ao calendário de 364 dias, dividido por semanas-anos jubilares e marcos proféticos. Mas isso não tira o sentido da história. Ao contrário, dá a cada momento um valor sagrado. Pois se tudo foi previsto e registrado, nada é insignificante, nem as derrotas, nem os exílios, nem os longos períodos de silêncio. E se a história já está escrita, e o futuro Jubileus não se limita ao passado. Ele abre uma porta ainda mais ousada ao dia final, e o juízo já tem um tempo fixado. Já foram gravados nas tábuas celestiais. E tudo o que vivemos agora é apenas um deslizamento constante, em direção àquele momento.
Uma batalha cósmica silenciosa está se aproximando. E cada dia, estamos um passo mais perto dela. Enquanto o livro dos Jubileus descreve os anjos como guardiões da ordem sagrada, ele também reconhece que nem todas as forças espirituais servem à luz. Há nomes pouco conhecidos, como Masta e Emitima, mas que cumprem papéis centrais dentro da guerra espiritual silenciosa descrita por este livro. Masta, muitas vezes identificado com Satanás, ou um dos chefes dos espíritos caídos, é retratado como agente ativo de tentação, destruição e desvio. Ele não se esconde nas sombras. Pelo contrário, o livro o apresenta como intervindo diretamente na história de Israel, fazendo os patriarcas tropeçarem, interrompendo festas sagradas e desorganizando o calendário estabelecido por Deus. Segundo Jubileus, os espíritos caídos, descendentes dos anjos que pecaram ao se unirem com mulheres humanas na época de Noé, ainda existiam após o dilúvio, e Masta era seu líder. De forma surpreendente, o livro relata que Masta pediu a Deus permissão para manter uma parte desses espíritos sobre a terra, para testar a humanidade. E Deus concedeu esse pedido, não como fraqueza, mas como parte do plano divino de purificação. Mitima, um nome ainda mais obscuro, está ligado a um aspecto espiritual mais sutil, a dureza de coração, a inveja silenciosa e a rebelião interior. Se Masta é o caos que vem de fora, Mitima é a voz que sussurra por dentro. Um tipo de guerra sem campo de batalha, onde as armas são pensamentos e decisões morais. Por isso, Jubileus não é apenas um relato histórico. É um mapa da batalha espiritual, onde anjos e espíritos caídos coexistem, onde a oração e a obediência têm poder real, e onde o tempo não é apenas um fluxo, mas um campo de guerra sagrado. E isso nos leva a uma reflexão profunda, se forças como Masta foram autorizadas a existir para testar então cada decisão ética, desde guardar o sábado até escolher a fidelidade. Não é apenas um ato pessoal. É uma participação ativa numa guerra invisível que começou antes mesmo da criação do mundo. Mas essa batalha não acontece apenas na mente. Na próxima parte, Jubileus nos leva a uma cena misteriosa, os anjos intervindo diretamente para restaurar a ordem. Não com espadas ou trovões, mas ajustando o calendário. Um ato que parece simples, mas que, na verdade, se torna o epicentro da batalha entre o céu e o caos. Quando pensamos em anjos, geralmente os imaginamos como mensageiros da paz, puros serenos, aparecendo em momentos sagrados para anunciar boas novas. Mas, segundo o livro dos Jubileus, o papel dos anjos vai muito além dessa imagem suave. Eles não apenas anunciam, eles executam justiça, supervisionam o tempo e preparam o desfecho da história. Jubileus afirma que nos últimos tempos, os anjos surgirão com autoridade divina para realizar tudo o que já foi previamente registrado. Eles não virão em silêncio. Virão para separar os justos dos ímpios, uma separação real, concreta e irreversível. O livro descreve como os anjos recolherão todas as almas perversas, lideradas por Masta, e as lançarão no abismo. Não uma metáfora, mas uma realidade espiritual criada desde o início da criação, aguardando exatamente esse dia. Nesse papel, os anjos se tornam executores do julgamento final com autoridade direta de Deus. E, importante, eles não agem por emoção nem por julgamento próprio. Eles obedecem ao calendário sagrado, na hora exata, no ano determinado, no ciclo já escrito. Isso muda a forma como vemos o dia do juízo. Não como uma surpresa, mas como a culminância de um plano pré-registrado. A pergunta então não é: isso acontecerá, mas sim: onde estamos nessa linha do tempo? Porque se cada pessoa tem um lugar conhecido de antemão, então suas escolhas hoje definirão onde estará no momento da separação. Além disso,
Jubileus descreve uma divisão de funções angélicas. Há anjos que cuidam dos justos, outros que guardam as estações, e anjos que lutam diretamente contra os exércitos das trevas. Uma ordem celestial já foi formada e aguarda o momento de agir. E é nesse cenário, onde a justiça é executada com exatidão, que ocorre um evento inesperado e profundo. Um anjo desce à terra, não para julgar, mas para corrigir o tempo humano. Uma intervenção poderosa, onde o céu não apenas pune, mas restaura. Ajusta o calendário sagrado que havia sido desviado. Um gesto que à primeira vista parece pequeno, mas que se torna a engrenagem-chave para recolocar todo o universo no seu eixo divino. Se toda a história da humanidade caminha rumo a um ponto culminante, então, segundo o livro dos Jubileus, esse final não é destruição, mas um reino. Não um símbolo espiritual ou um estado abstrato, mas um governo real, estabelecido na terra, onde a lei eterna de Deus será soberana. Na visão de Jubileus, o reino do Messias não chega por acaso. Ele se encaixa perfeitamente no calendário sagrado guardado pelos anjos. Desde a queda da humanidade, passando pelos exílios, até a restauração em fases, cada passo é uma preparação para a vinda de um reinado inabalável. O que torna esse reino único não é sua glória material, mas o fato de que a lei não estará mais escrita em pedra, mas gravada no coração. Um conceito misterioso, mas poderoso. Pois quando a lei divina deixa de ser um fardo externo e se torna vida interior, a batalha entre o bem e o mal não é mais uma imposição, mas o reflexo natural de um coração transformado. Nesse reino, os anjos não precisarão mais vigiar o povo, porque a justiça se tornará a atmosfera. As festas, antes distorcidas pelo calendário humano, voltarão aos seus tempos exatos, as estações corretas nos dias e horas definidos desde a criação. Tudo volta ao compasso certo. E o Messias, ele não será apenas rei. Ele será o cumprimento de todas as profecias, aquele que entra no espaço e no tempo para costurar novamente a história fragmentada da humanidade. Segundo Jubileus, ele não vem para abolir a lei, mas para executá-la. Não para inaugurar um novo sistema, mas para restaurar aquilo que foi perdido desde o Éden. Sua presença não apaga o tempo, mas ativa o ato final da agenda cósmica. Quando as nações são reunidas, toda a língua confessa, e a divisão entre céu e terra se desfaz. No entanto, antes que esse reino se estabeleça plenamente, a desconexão entre o tempo humano e o calendário sagrado precisa ser corrigida. E é aí que ocorre um último movimento divino. Não com exércitos celestiais, mas com um calendário restaurado. Um ajuste final no tempo para preparar o mundo para o verdadeiro fim, que na verdade é apenas o início da eternidade em ordem. Costumamos enxergar a lei na Bíblia como um privilégio ou um peso reservado ao povo de Israel. Coisas como guardar o sábado, comer e beber com pureza, ou seguir os ciclos das festas sagradas, parecem estar ligadas a um único povo dentro de uma linha histórica específica. Mas o livro dos Jubileus conta uma história bem diferente. Segundo o livro, a lei não começou com Moisés. Não começou no Sinai. Na verdade, nem começou com Abraão ou Noé. Jubileus repete uma afirmação surpreendente: essas leis foram escritas antes mesmo que o mundo tivesse forma. Antes das estrelas serem colocadas nos céus, antes que os mares fossem separados da terra seca, antes que houvesse um ser humano para obedecê-las, a lei já existia. O livro afirma que mandamentos como o sábado, as leis sobre casamento, sacrifícios e pureza, foram gravados nas tábuas celestiais e só depois transmitidos à humanidade pelos anjos. Ou seja, a lei não nasce da experiência humana. Ela reflete a natureza do próprio céu. E se isso for verdade, então surge uma pergunta provocadora. Se a lei não surgiu da história de Israel,
ela realmente foi feita apenas para Israel. Se essas ordenanças foram estabelecidas antes de haver nações, antes da aliança com Abraão, então talvez elas tenham sido criadas para a humanidade inteira, para todos aqueles que vivem dentro do tempo. Jubileus é claro sobre isso. Ao falar de Adão, Sete, Enoque e Noé, o livro declara que esses patriarcas receberam instruções dos anjos, guardaram o sábado, ofereceram sacrifícios e viveram de acordo com um calendário celestial muito antes da palavra judeu surgir na história. Podemos pensar que tudo isso não se aplica a nós, que pertence a outra religião, cultura ou época. Mas, e se isso fosse o ritmo original do tempo? E se fosse o ambiente espiritual onde o ser humano foi criado para viver, talvez então a pergunta não seja mais: para quem isso foi dado? Mas sim: será que isso também foi dado a mim? E eu apenas esqueci. E se realmente esquecemos esse ritmo sagrado desde os primórdios? O que aconteceu? Quem desviou a órbita da história? E será que desde tempos antigos os anjos já tentavam restaurar esse ciclo perdido através de um ato cósmico misterioso, um ato silencioso, mas que alterou o curso completo da linha do tempo humana? Ao falarmos sobre o calendário sagrado, é fácil imaginar uma história em larga escala. Grandes marcos dos povos, migrações, profecias globais. Mas o livro dos Jubileus convida o leitor a olhar mais de perto, mais fundo, para dentro da própria vida, porque, segundo esse texto, não são apenas os eventos grandiosos que estão marcados. O nascimento, o tempo de vida e o destino de cada indivíduo também estão registrados dentro da linha do tempo celestial. Desde as datas de nascimento dos 12 filhos de Jacó, até os momentos-chave relacionados a povos estrangeiros. Jubileus mostra que cada existência faz parte de um plano divinamente ordenado. Ninguém nasce por acaso. Ninguém é esquecido na contagem do céu. Isso muda totalmente a forma como enxergamos a nós mesmos. Talvez você não venha de uma linhagem sacerdotal. Talvez nunca tenha sido ungido ou nunca tenha ocupado um cargo espiritual. Mas, e se o momento do seu nascimento, o nome que você carrega, o idioma que você fala e até o lugar onde vive já foram registrados diante de Deus? O que isso significa? Jubileus parece sussurrar uma afirmação cheia de esperança. Nenhuma vida é anônima e nenhum tempo é desperdiçado quando vivemos dentro do calendário sagrado. Sua vida, sua geração, até mesmo os períodos de silêncio e dor, possuem lugar e propósito no plano divino. A questão não é se você será lembrado pela história, mas sim, você está vivendo de acordo com o tempo que o céu designou para você. Talvez você nunca tenha ouvido falar de um dia marcado para a sua alma. Mas e se cada respiração sua for contada? E se cada ciclo solar que você atravessa for um compasso sagrado? Então viver fora desse ritmo não é apenas desorganização, é um desvio espiritual. A pergunta deixa de ser a que povo pertencemos e passa a ser: minha vida está alinhada ao calendário de Deus? Ou estou vivendo em um tempo só meu, onde ele não está presente? E se você já viveu fora desse ritmo, ou se toda a humanidade já se afastou dele, existe ainda esperança de restauração. Segundo Jubileu, sim. Mas essa esperança não nasce de esforços humanos. Ela vem de um ato misterioso do mundo celestial, um ajuste no tempo realizado apenas por anjos enviados do alto. Hoje em dia, é comum que as pessoas ajustem seus calendários conforme a conveniência do calendário solar para o lunar do padrão semanal para rotinas personalizadas. O tempo se tornou algo flexível, até caprichoso. Mas no livro dos Jubileus, uma verdade é clara: o tempo não é algo que o ser humano deve ajustar. O tempo é algo que o ser humano é convidado a seguir. E se o calendário que você vive está errado, então talvez
você também esteja vivendo fora de algo mais profundo. Segundo os Jubileus, Deus estabeleceu um calendário sagrado, não um calendário humano com datas flutuantes, mas um ciclo cósmico, 364 dias, perfeitamente distribuídos, ordenados e precisos. Cada estação, cada semana, cada dia tem um lugar específico dentro dessa estrutura divina. E quando a humanidade se afasta desse calendário, ela não está apenas errando datas, está errando a direção. A desconexão com Deus não começou com idolatria. Começou com o abandono de um dia sagrado, um descanso esquecido, uma festa deslocada, um ciclo ignorado. Pouco a pouco, o ser humano deixou de viver no fluxo do céu e passou a seguir o ritmo caótico da Terra. Você já se perguntou por que o tempo moderno parece tão desorientado? Por que nos sentimos apressados, esgotados, sem tempo? Porque a cada ano que passa, há mais conforto, mas também mais vazio. Talvez seja porque perdemos a sintonia com o calendário sagrado. E com isso, nossa vida também saiu do ritmo da criação. Jubileus não descreve apenas um calendário. Ele revela um modo de viver. Um modo onde o descanso não é prêmio depois do trabalho, mas um marco sagrado para a alma. Onde a semana não é uma convenção social, mas uma unidade divina para medir fidelidade. E se você vive contra isso, se ignora o dia santo e enche seus dias de trabalho sem pausa, você não está apenas quebrando uma regra. Você está se afastando do caminho da vida. Imagine um corredor em uma maratona, seguindo o mapa errado. Ele pode correr rápido com esforço e dedicação, mas no final, não chega ao destino porque o caminho dele não fazia parte do trajeto original. Assim também você pode viver com esforço, gentileza e sonhos. Mas se não estiver seguindo o ciclo que Deus estabeleceu, então está fora do plano sagrado para você. E o mais sutil é que viver fora do ritmo não faz barulho. Não há sirenes quando você ignora o descanso. Ninguém te repreende por trabalhar demais. Não há trovões quando você não separa um tempo para o sagrado. Mas pouco a pouco, como um barco que se desvia a apenas alguns graus, você se afasta do oceano da vida. Você continua remando, lutando, mas já não está mais onde deveria estar. Jubileus nos alerta. Você não precisa se perder muito para sair da luz. Basta viver um pouco fora do ritmo dia após dia. Mas assim como o desvio aconteceu em pequenos passos, o retorno também pode começar em passos pequenos. Comece restaurando o dia de descanso. Honre o ciclo de parar e seguir. Aprenda a viver pela semana, não por uma sequência de dias caóticos. Você não precisa mudar a história inteira. Só precisa ajustar o ritmo da sua própria vida. Veja a nova semana como um presente. Veja o dia santo como um suspiro da alma. E cada dia em que você vive no ritmo certo, você está voltando ao fluxo do calendário sagrado. Está ressintonizando seu espírito com o universo. Está vivendo não mais sob agendas humanas, mas segundo o cronograma eterno. E se tudo isso for verdade, se o tempo não é apenas uma medida, mas o pulso da alma, então a pergunta final é simples. O calendário da sua vida hoje ainda está em sintonia com o céu? Ou você está correndo, mas em uma estrada que não leva ao lugar onde você realmente pertence? Se você se sente perdido, não tente correr mais rápido. Pare. Reveja o calendário pelo qual você está vivendo. Porque talvez o que você precisa não é mais força para continuar, mas a coragem para mudar o tempo. Em muitos textos antigos, os anjos aparecem como figuras misteriosas, distantes ou presentes apenas em momentos milagrosos. Mas se você ouvir com atenção a mensagem do livro dos Jubileus, vai perceber algo totalmente diferente. Os anjos não são apenas mensageiros do céu. Eles são testemunhas, guardas silenciosos, e ainda estão atuando discretamente em cada momento da sua vida. Do início ao fim,
Jubileus repete uma ideia poderosa. Os anjos não vivem apenas no alto dos céus. Eles foram designados para supervisionar o tempo, a lei e até as almas humanas. Eles não aparecem apenas em grandes eventos. Eles registram cada ação, cada palavra, cada escolha. Mesmo aquelas decisões silenciosas que ninguém mais vê. Na modernidade, é comum imaginar os anjos como figuras de consolo, protetores invisíveis. Mas Jubileus vai além. Eles são escribas observadores, guardadores do calendário divino, ponte entre você e o julgamento eterno. A cada dia vivido, você não apenas atravessa o tempo. Os anjos estão anotando como você vive esse dia. Talvez você nunca tenha ouvido a voz deles, mas isso não significa que eles não estejam presentes. Quando você escolhe guardar o dia de descanso, mesmo com tarefas pendentes, eles vêm. Quando você escolhe perdoar ao invés de revidar, eles registram. Quando você guarda a pureza em um mundo sombrio, eles testemunham. Quando você cai em tentação, mas decide se arrepender, eles estão ali. Jubileus descreve os anjos como companheiros silenciosos e fiéis. Eles não interferem no livre-arbítrio, mas estão presentes em cada decisão. E o que torna a sua presença tão sagrada não é a aparência, mas a paciência. Eles esperam que você escolha o bem. E estão prontos para inscrever seu nome nas tábuas eternas se você caminhar na direção certa. Isso traz uma pergunta profunda. Se há anjos registrando sua vida, o que você tem escrito? Você vive como alguém que está sempre diante de uma plateia, não humana, mas celestial. Você pode pensar que está fazendo algo pequeno, lavando pratos, cuidando de filhos, trabalhando em silêncio. Mas aos olhos dos anjos, não existe ato pequeno se for feito com fidelidade. A presença dos anjos em Jubileus carrega uma verdade poderosa. Cada instante tem valor eterno. Nenhum minuto é neutro. Nenhum dia é perdido. Porque tudo está sendo registrado, não para punir, mas para honrar ou alertar. E você percebe, nos momentos mais decisivos da história em Jubileus, os anjos estavam lá, na criação de Adão, na aliança com Abraão, no sonho de Jacó, na venda de José, na subida de Moisés ao monte. Se foi assim com eles, pode ser assim com você também. Você não precisa viver uma vida extraordinária para ser lembrado. Basta viver com verdade, com retidão no ritmo do céu. Porque alguém está observando, registrando, testemunhando, mesmo que você não perceba. Essa também é uma mensagem de ternura. Não viva como se estivesse invisível diante de Deus. Sua vida, seus gestos, seus olhares, seus atos, fazem parte da memória sagrada do universo. E essa memória não será apagada. Ela será preservada, e no fim dos tempos, será lida como um livro aberto. Talvez por isso Jubileus chame os anjos de guardadores das tábuas. Eles não guardam apenas pedras. Eles guardam as memórias do tempo. E dentro dessas memórias, a sua vida está sendo escrita página por página. Se você acha que apenas os especiais têm anjos ao redor, lembre-se, os anjos caminham com você. Não porque você é perfeito, mas porque você é amado. E porque Deus deseja que cada pessoa, até a mais comum, tenha uma testemunha da sua jornada. E se você sabe que isso é verdade, talvez você comece a viver de outro jeito, não por medo de estar sendo observado, mas com a certeza de que nenhuma boa escolha será esquecida. Os anjos não são distantes. Eles só estão esperando você dar o próximo passo certo, para escrever seu nome nas tábuas eternas que eles guardam, desde o princípio dos tempos. Ao longo de todo o livro dos Jubileus, há uma mensagem que se repete. Não com gritos, mas com constância. Você não precisa ser extraordinário para viver certo diante de Deus. Você não precisa ser Abraão, o destruidor de ídolos, nem Moisés, que ouviu a voz do Senhor na sarça ardente, nem Isaías, ou Ezequiel,
ou qualquer profeta que ouviu o céu falar com clareza. Você só precisa ser alguém disposto a ouvir, disposto a ajustar seus passos, disposto a reorganizar sua agenda para que ela não gire em torno do conforto pessoal, mas da santidade. Jubileus não apresenta uma espiritualidade inalcançável. Muito pelo contrário. Ele mostra que desde Adão até José, os justos conheciam e guardavam as leis do Altíssimo, mesmo sem terem uma Bíblia. Eles não tinham pergaminhos nem escolas de teologia, mas tinham temor de Deus e obediência que nascia do coração. Talvez você pergunte: como sei se estou vivendo no ritmo certo? A resposta não está nos seus méritos ou nível espiritual, mas no seu calendário de vida. Seu tempo tem espaço para descanso. Tem lugar para a santidade. Há tempo reservado para ouvir a palavra. Ou é apenas uma sequência de reuniões, tarefas, compromissos, sem nenhum espaço sagrado para a alma? Porque, segundo Jubileus, a desorientação espiritual começa quando nos desconectamos do tempo sagrado. Uma vida sem descanso, sem festas santas, sem reverência. Cedo ou tarde se perderá em confusão. Não por falta de fé, mas por estar usando o relógio errado. Ninguém está dizendo que você deve saber todas as festas judaicas ou recitar leis antigas de cor. Mas você pode começar pelas pequenas coisas: guardar o sábado, separar um tempo fixo para ouvir a Deus, discernir os tempos de agir e os tempos de descansar. Pouco a pouco, sua vida ganhará ritmo, direção e sentido, porque você terá voltado a caminhar no tempo sagrado. Jubileus ensina algo profundamente encorajador. A lei não é apenas para os sábios, mas para os fiéis. Do menino que cuida de ovelhas à mulher que prepara o alimento, todos podem viver em retidão se escolherem guardar os princípios básicos: pureza, justiça, tempo certo, fidelidade. José não teve nenhum profeta para guiá-lo quando foi tentado pela esposa de Faraó. Não tinha rolos da lei na prisão. Mas ele permaneceu firme, porque sabia que Deus vê mesmo no fundo de um poço escuro. Ele guardou o ritmo certo, mesmo com a vida em descompasso. E você? Talvez sua rotina esteja bagunçada, pelos fardos pelo passado, pelas pressões. Mas isso não significa que você não pode voltar ao compasso certo do céu. Você não precisa de uma visão celestial, nem de uma voz audível do alto. Só precisa parar. Olhar para a sua vida e perguntar: minha agenda reflete um coração que teme a Deus. Às vezes o Senhor não exige que você entenda tudo de imediato. Ele só quer que você dê o próximo passo com obediência, porque é caminhando com fidelidade que o entendimento virá. E quando você for fiel no pouco, sua alma começará a entrar em sintonia com o céu. E não se esqueça, os anjos continuam observando. Não apenas os maus. Eles são os guardiões do calendário, os escribas do tempo, os testemunhos da sua vida espiritual. Cada decisão sua de cancelar um compromisso para guardar o sábado, de perdoar, quando tudo em você queria gritar, será registrada, não para condenar, mas para testemunhar que você está no caminho certo. Assim sua vida não será apenas boa ou moral. Ela se tornará parte da história da redenção. Um passo a mais na sinfonia eterna que Deus compôs desde o princípio. Você não precisa ser Moisés. Você não precisa das tábuas de pedra. Só precisa de um coração atento e de um calendário disposto a mudar. Porque no fim, Jubileus não diz seja um grande santo. Ele diz: viva cada dia, como se já tivesse sido escrito no céu. E você está apenas lendo o roteiro sagrado que Deus escreveu para você. O livro dos Jubileus não é apenas um texto antigo e ignorado pela história. Não é só mais um manuscrito excluído da Bíblia oficial. Ele se parece mais com uma porta silenciosa. Uma porta que conduz a uma nova forma de enxergar o tempo, a lei e o plano eterno de Deus. Ler Jubileus não é como estudar um documento antigo.
É mais como ouvir um chamado suave, um sino invisível que desperta aquilo que em algum momento deixamos de notar, ou escolhemos esquecer. Jubileus descreve um calendário sagrado com 364 dias, não 365, nem baseado na lua, mas sim guiado pela luz, pela ordem estabelecida pelo próprio Criador. Não é apenas uma forma de contar os dias, é um projeto espiritual, onde cada dia tem um propósito, cada semana carrega santidade, e cada ciclo carrega a marca do Deus eterno. No mundo moderno, vemos o tempo como um recurso, algo a ser cronometrado, monetizado, gerenciado. Mas em Jubileus, o tempo é o lugar onde a alma é moldada. É o palco, onde a humanidade encontra o céu. É o mapa sagrado. E quem anda conforme ele chega ao destino eterno? Quem se desvia pode até parecer bem-sucedido, mas está à deriva. E a lei a palavra que nos soa como limite, como imposição, em Jubileus torna-se um molde de bênção. Desde Adão, os anjos transmitiram essa lei, não para oprimir, mas para proteger, não para restringir, mas para garantir que o ser humano caminhe em segurança. Abraão, Jacó, José não esperaram por Moisés para conhecerem a lei. Eles foram ensinados diretamente pelos anjos. Eles guardavam festas, obedeciam mandamentos e andavam com temor reverente. E qual a mensagem disso para nós? É que essa lei não pertence a uma era específica. Ela não está presa a uma cultura ou religião. Ela é verdade espiritual, disponível a todos que desejarem entrar nessa ordem divina. Você não precisa ser profeta, nem ter visões. Só precisa olhar para o tempo que está vivendo, rever seu ritmo. O dia de descanso, o espaço para o sagrado, as estações do Senhor, a justiça, a pureza, a fidelidade, a reverência. Essas coisas nunca saem de moda. Elas continuam sendo o alicerce para uma alma que deseja permanecer firme. E lembre-se, os anjos ainda observam. Eles não aparecem só em milagres. Eles estão presentes sempre que alguém escolhe guardar o sábado, em meio a uma sociedade frenética. Sempre que alguém é fiel mesmo quando ninguém está vendo. Sempre que uma alma escolhe seguir o tempo de Deus, e não a agenda do mundo. E tudo isso está sendo registrado. Não desaparece. Torna-se memória sagrada, gravada nas tábuas celestiais. Talvez sua denominação ou tradição não reconheça Jubileus como escritura. Mas a mensagem que ele carrega, sobre propósito, ordem e a companhia de Deus em cada tempo, ainda ressoa como um eco necessário em tempos de caos. Porque se tudo foi escrito, então sua vida também não é um acidente. Se existe um calendário divino, então você pode andar dentro dele. Se os antigos conseguiram viver certo mesmo sem Moisés, você também pode. Por amor e reverência, não por obrigação, chegamos a um ponto crucial. E se o que você chama de vida é apenas uma versão desconectada do tempo sagrado? E se o tempo que você vive parece vazio, porque não está preenchido com o significado que Deus havia planejado? Se isso for verdade, então talvez seja a hora de voltar. Não apenas à Bíblia, mas ao ritmo do céu, ao calendário do alto, à lei que não está apenas no papel, mas que foi escrita antes mesmo da criação tomar forma. Essa é a mensagem de Jubileus. Não para assustar, não para dividir, mas para convidar, com firmeza gentil, como um sino que toca dentro de um templo invisível, chamando todos os que se perderam no tempo, a voltar ao ritmo certo, à hora certa, ao lugar certo, e caminhar novamente dentro da ordem que o céu guarda, dia após dia, estação após estação, alma após alma.